Essa questão de nerd, aqui eu vi no meio do verbete, eu vejo que existe já um preconceito contra o nerd, que antigamente tinha outro nome, agora continua, né? CDF, etc. Sempre, e inclusive em filmes americanos, sempre está aparecendo, né? Preconceito contra o nerd. O que vai contra tudo isso aqui da indexologia de vocês. Não, mas o nerd é uma boa classificação que os americanos dão para esses caras que são muito fissurados em computação, não é isso? Começou tudo por aí. É mais de computação, mas eu estou estendendo aqui. Eu acho bacana o nerd. O nerd, estão falando mais de computação, mas estou estendendo essa questão para todo mundo que se empenha. Mas olha, é melhor do que aquelas outras palavras que eles usam, né? Mas não é o termo em si. Eu não vou falar aqui em inglês, mas tem várias, né? Tem vários, inclusive. É melhor o nerd do que aquilo. Aquele negócio que fala de... mas aqui, sabe como é que é? Para-choque traseiro, etc. Em inglês. Agora, que eu já... fala de computação, mas por aí eu vejo todo mundo que estuda, inclusive em filme americano, independente de computação, me chamam de nerd. Mas eu estou... Aqui a pessoa que se empenha bastante, e vocês, por exemplo, têm que ir nesse contrafluxo. Eu gostaria que você analisasse isso. Bem, você quer falar? Fala aí alguma coisa. Finalzinho só dessa pergunta eu não entendi. Você falou... Existe um preconceito da pessoa muito estudiosa, também chamado de nerd e outras coisas. Sei, mas isso, ó. Desde que o homem é homem, que a mulher é mulher. Mas como que você analisa essa atitude da sociedade? É o caixa-docos. Antigamente era o caixa-docos. Tem uma questão, até na questão da Invex, que é interessante, que normalmente o nerd também é usado para pessoa que tem pouca habilidade social, muitas vezes, porque fica muito envolvida no estudo, né? Agora, por exemplo, no caso do inversor, no meu caso, por exemplo, muitas vezes eu não me relacionava com as pessoas porque os interesses delas eram totalmente diferentes dos meus, né? Então eu tinha esse caráter de nerd, de antissocial, porque eu não queria ir para balada, encher a cara de cerveja, etc. Né? Então tem esse ponto também que, até certo ponto, é positivo, né? Você ser considerado a parte desse grupo, né? Por outro lado. Agora, só uma outra coisa aqui, na página 20, Fatologia, a penúltima linha, a inteligência emocional na profilaxia de disfunções afetivas desde a adolescência. Por isso que aprofundasse mais essa questão de inteligência emocional, coisa da psicologia. A inteligência emocional nas disfunções. A inteligência emocional é uma das coisas mais difíceis que tem, mais raras aqui, né? Na humanidade atual. Que geralmente não há muita inteligência emocional, há ignorância emocional. Agora, o que se passa? Quando a pessoa já tem um pouco mais de discernimento no mental soma, ela começa a ter a inteligência evolutiva. A inteligência evolutiva abocanha essa inteligência emocional, ultrapassa isso aí com discernimento. Se isso ocorre quando a pessoa tem um pouco mais de maturidade, precocemente, prematuramente, antes da hora, de maneira antecipada, essa dá uma profilaxia das disfunções afetivas. Eu, por exemplo, com tudo quanto é moça, mulher, mãe das moças que queria casar, fazer meu casamento, um milhão de coisas, eu nunca arranjei aborto com mulher nenhuma, nunca tive nada disso. Isso aí por quê? Porque eu levava o negócio a sério. E outra coisa, a minha época não tinha essa liberalidade de costumes e essa, vamos dizer, processo sexual do jeito que tem. Hoje, era muito mais difícil a vivência de um rapaz, ainda mais eu no meio de milhares de estudantes, tudo quanto é jeito. Vocês já viram o trabalho que eu tive. É tanto que foram perguntar isso para todo mundo que me conhecia lá de Uberaba agora nessa viagem, inclusive para a Dalva. Foram perguntar como é que ele era com as moças, o negócio. Aí ela foi, abriu o jogo, porque ela viu muita coisa que aconteceu comigo. Ela é mais velha do que eu. Essa inteligência emocional é coisa da psicologia, não é? Mas seria assim usar a emoção, vamos dizer assim... Não, eles querem mostrar a inteligência emocional, mas veja, a inteligência emocional é aquele instinto do sub-humano que melhorou, né? A pessoa que já está consciente
com autolucidez sobre o assunto. Agora, o que me interessa aí, que eu gosto de bater na história, é falar sobre o autodiscernimento do mental soma, a parte intelectiva, porque isso aí sobrepaira, ultrapassa aquilo que chama em inglês o overcome, aquilo ultrapassa esse processo. Então, o problema da emoção fica secundário. Ele não morre, mas agora a pessoa caminha mais para um processo de, vamos dizer, sentimento elevado. Já não tem aquelas emoções de fim de semana. Aquele negócio, por exemplo, os processos de contatos sexuais, por exemplo, das americanas, vão ter uma aventura de fim de semana, depois nem olha para a cara do cara com quem ela esteve, na cama, a noite inteira. Isso tudo tem muito. Então, mas... Isso tudo é emoção de bicho. Isso aí é que falta inteligência emocional, no caso desse. Mas inteligência emocional, afetiva e sexual. Porque na concepção da Conscienciologia eu conheço, porque aí seria o emocional sendo, vamos dizer assim, comandado pelo discernimento, uma superação. Agora, se for da psicologia, que eu não entendo nada de psicologia, o que eles diriam? Porque aqui talvez fosse o caso de botar alguma coisa relacionada à Conscienciologia, não sei. Pois mas aqui o caminho que nós estamos falando é justamente isso. Agora, o que eu chamo a atenção é isso. O que interessa é a inteligência evolutiva, ou seja, a pessoa saber qual é o arcabouço técnico da evolução dela mesma, da consciência em si. Isso aí é que nós achamos que é importante na história. Com isso, a parte de bicho, a parte instintual, ou seja, a vida vegetativa da pessoa, esse negócio do umbilico chakra que é bloqueado, acaba com isso. Então, por exemplo, você quer saber se uma pessoa ela tem algum desenvolvimento parapsíquico, não precisa de muita coisa não. Você chega e só põe a mão perto do umbilico chakra e vê se ele está bloqueado. Se você tiver a sensação de bloqueio, a pessoa não tem desenvolvimento parapsíquico. A primeira coisa que tem que limpar é aqui. Agora, depois ela começa a sentir as coisas na mão, no dedo. A primeira sensibilidade que vem com as energias é na mão. E aquilo vai caminhando. Agora, a maioria, principalmente mulheres, começa a sentir o negócio mais pelo cardiochakra, que é um processo ainda de bicho, que é o resultado do problema instintual da vida subhumana. Agora, gente, eu vejo isso com tanta assim, lógica, com tanta racionalidade, a coisa tão óbvia, tão evidente. Só não vê isso quem não quer. É só ponderar que a pessoa vai ver. Agora, por que é que eles levantam tanto o problema de emoção, de vida? Romantismo, a arte, o processo da imaginação, a tendência, vamos dizer, juvenil e infantil do processo emotivo, da superfície das coisas, que não leva, não há aprofundamento, não há pesquisa do processo. Então é a arte. Agora, veja, do jeito que nós temos essa herança instintual do proto-reptiliano, nós temos também uma herança do artesanato dessas pessoas que passaram sem ter noção lógica e racional, científica de investigação e pesquisa mais lógica. Então, o artesanato antigo corresponde ao instinto. Então, todo mundo que mexe com artesanato, que é o processo da arte, essa coisa toda, nada mais é do que a manifestação material, palpável, do processo instintual dela, levado para a materialização de um produto, de algo que ela esteja construindo. Artesanato e instinto está tudo junto. Igualzinho o processo o problema do subhumano, você está entendendo? Com o processo da pessoa, por exemplo, da antiguidade. A mesma coisa. Então, mas a psicologia, embora eu suponho, porque eu não entendo o que a psicologia diz sobre isso, que ela deve fazer alguma abordagem errada da emoção. Mas a psicologia está muito ainda superficial dentro do processo. Então, isso aqui é mais para... Eu penso que a psicologia um dia vai melhorar a hora que ela começar a abrir o jogo, não ficar no vácuo do processo da medicina, e também ela, por exemplo, arranjar suas drogas, sua farmacologia. Eu já falei isso aqui. É só eu que falo essas coisas, mas é um jeito.
é uma saída que seria para melhorar esse aspecto. Para não ficar apenas o processo da mente tão circunscrita ao problema atrás da testa e só fica nisso. Mas do ponto de vista cerebral, não sai disso. Você olha para a psicologia, como é que é parada. Eles vão no vácuo daquilo que existe. Isso é bobagem. Devia de mostrar independência, caminhar, seguir em frente. Eu vivo dizendo isso aí, então é preciso caminhar mais com esse processo. Agora, acho que nós tudo está evoluindo mais. A Terra está numa fase boa sobre esse processo de evolução, como nunca houve antes. Então, né, relaxe e aproveite. Vamos ver tudo que a gente pode fazer para aproveitar isso aí.